E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Hoje eu tenho que falar um pouco mais baixo porque eu tô gravando vídeo de madrugada. Olha a hora. Acho que dá pra você ver, né? 3h50 da manhã. Tô aqui para te trazer uma informação que é complicada, tá? Por quê? O parlamento do Irã, ele aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. Eu havia gravado 2 vídeos já falando sobre isso, o tamanho do problema, tá? Então eu estou trazendo isso aqui em caráter rápido, por quê? Para te dar tempo para você fazer alguma coisa. Ah, japonês, você está querendo vender, como é que se fala assim? Está querendo vender caos, está querendo vender susto. Não, porque é aquela velha história. Como é que é ainda é madrugada, o governo japonês não se pronunciou, não fez nada. Pode ser, tá? Não é certeza, que se o governo, dependendo do que o governo japonês se pronunciar, pode acontecer desabastecimento de novo. Por que disso? Olha só, eu vou trazer a matéria aqui para você. Isso aqui é a primeira parte, no caso, que é a aprovação, tá, do fechamento do Estreito de Hormuz. E a segunda metade do vídeo, o que já saiu aqui no Japão, eu vou trazer de novo. Tá? Caso a pessoa não tenha assistido, para ela ficar ciente da situação. Olha só. Em retaliação ao ataque americano, desculpa, a garganta tá pegando, as instalações nucleares, o parlamento iraniano aprovou no domingo, tá? Hoje, né? Aqui já é madrugada para segunda-feira, tá? Por isso que eu tô de madrugada aqui gravando vídeo para você. O fechamento do Estreito de Hormuz. A rota por onde passa 20% de todo o petróleo consumido globalmente. Só que aqui ele está falando, ele não cita Japão, ele fala 20% do óleo do petróleo consumido global. Então você vê que isso vai afetar o mundo. Só que o grande problema é que para o Japão é 80%. 80% do que o Japão compra de petróleo passa por lá. Aí vai vir umas pessoas falando, mas ele compra da Rússia também. Eu não vou falar porcentagem para não dar nada esmigalhado. Mas eu sugiro que a pessoa que falar isso faça uma pesquisa para saber a porcentagem quanto que o Japão compra e o que o Japão compra. Se é petróleo ou se é gás natural liquefeito. Só fica a dica, tá? Mas continuando aqui. A decisão precisa passar pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional e pelo Ayatollah Khamenei, tá? Para entrar em vigor. Então, o parlamento já aprovou, só falta o Conselho de Segurança Nacional e o Khamenei aprovar. Os dois aprovando, já vai entrar em vigor. Aí o pau tora. Tá? Mas continuando aqui. Caso seja confirmado, o bloqueio pode representar uma escalada no preço do petróleo, que já está acontecendo. O petróleo, que no caso é o combustível, que no Japão já começou a subir. Já tem alguns locais que já estão reajustando os valores. Caso seja confirmado, o bloqueio pode representar uma escalada no preço do petróleo, já que cerca de 1/5 do fornecimento mundial seria comprometido por tempo indeterminado. Isso é fato. Você vê que a guerra da Ucrânia já está se arrastando por anos. Olha aqui. Então, se a mesma coisa acontecer lá no Irã, o bicho vai pegar. Japonês, mas Israel e Estados Unidos estão juntos contra o Irã. Os Houthis já falaram que já vão entrar no pau também para poder ajudar. E teve alguns outros grupos também que já falaram que vão entrar no quebra-pau ali. Então pode ser que essa guerra tome uma escalada. Tá? Só que o grande financiador dessa guerra toda, pro lado desses países menores, assim, das milícias menores, etc., é o Irã. Então se o Irã cair, todas as outras pequenas caem. Isso é fato.
Isso vai acontecer. Só que até o Irã cair, dependente, não sabe quanto tempo. Por quê? Pode vir a Rússia e ajuda, porque a Rússia sempre prestou ajuda para o Irã. A China, por mais que a China, eu condeno que não sei o quê, mas ela vai lá, pode ser que ajude. Coreia do Norte. Porque, vocês são contra americanos, beleza, eu vou ajudar. Então pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Tá? Então nós temos, pelo menos aqui pro lado do Japão, pro lado do Brasil eu não sei falar. Tá? Como é que vai ficar a escalada, porque essa parte de geopolítica entre Brasil ali e essa parte dos combustíveis eu não acompanho, então não posso falar muita coisa, mas aqui no Japão, como eu acompanho, aqui eu posso falar com propriedade. Vai dar problema. Tá? Então a economia daqui vai virar um caos mais do que já está. Mas continuando aqui, o bloqueio interrompe o fluxo de cerca de 20% de todo o petróleo comercializado globalmente. Então você vê que é uma escala alta. 20% do petróleo mundial passa por ali. O Estreito de Hormuz conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e deságua no Mar da Arábia. O lado mais estreito tem 33 quilômetros de largura. Conforme os especialistas, diariamente são transportados pelo trecho entre 700,8 a 20,8 milhões de barris de petróleo. Citando a mídia local, a CNN, tá? Essa matéria eu peguei da CNN, porque aqui no Japão ainda não se manifestaram. Tá? Eu pelo menos não vi nada. Procurei as matérias, mas não saiu nada falando. A CNN Internacional destacou que o parlamento e o comandante da Guarda Revolucionária, Ismail Kossari, afirmaram que o fechamento está na agenda e será feito sempre que necessário. Japonês, por que se deu isso? Porque os americanos, no sábado de madrugada, eles bombardearam o Irã. Enquanto eles não tinham bombardeado, não se falava. Tinha a suspeita, tá, que isso poderia ser usado no fechamento ali para a questão, para tentar segurar essa escalada da guerra. Só que os Estados Unidos foi lá e bombardeou. Aí jogou merda no ventilador, tá? Não tem muito o que falar. Então depois desse bombardeio que eles vieram, não, então nós vamos fechar o Estreito de Hormuz. Então já dá para você ter uma ideia, tá? Como é que a coisa tá escalando. E vamos pular de parte aqui. Agora eu vou trazer para você as duas matérias que eu já soltei aqui no canal falando, tá? Sobre o negócio do Estreito de Hormuz, caso alguém não tenha visto, para poder ver. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, de acordo com o diagrama que soltaram, parece que do Estreito de Hormuz, os navios petrolíferos do Estreito de Hormuz até o Japão, dependendo da rota que pega, leva 20 dias, é rápido, entre aspas, para pegar o petróleo e entregar o petróleo no Japão. Só que com fechamento vai cair, tá? Então presta bem atenção nisso. Antes que alguém, eu peço encarecidamente, antes de você postar qualquer coisa, escrever qualquer coisa nos comentários, veja todo o vídeo, tá? Por favor. À medida que os combates entre Irã e Israel prosseguem, o pior cenário já está se avizinhando. No caso assim, o pior cenário se avizinha. O Irã retaliará fechando o Estreito de Hormuz caso seja atacado por Israel. Isso aqui foi antes disso, tá? Tanto que eu já havia gravado essas duas matérias bem antes. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar, tá? Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Porque aqui a gente procura noticiar as coisas com antecedência, já para poder ter uma noção da situação. O Japão depende do Oriente Médio para mais de 90% das suas importações de petróleo bruto. Olha só. E o Estreito de Hormuz, em frente ao Irã, é o ponto-chave dessa rota do petróleo. Se o estreito fosse fechado, estima-se que o PIB do Japão, tá, o Produto Interno
bruto do Japão cairia 3%. E o impacto na indústria japonesa e na vida da população será inevitável. Eu vou te dar só um prospecto aqui, o mesmo prospecto que eu falei no vídeo passado, eu vou falar nisso. Desculpa. Tá, porque eu tô meio gripado. A China, com mais de 1 bilhão de pessoas ali, passando por deflação agora, ela teve um crescimento de 5%. Se eu não estou enganado, no último censo ali que teve. O Japão, com todo esse arrombo, 3%. O Japão tem uma média de 124 milhões de pessoas, diferentemente da China com mais de 1 bilhão. Se cair 3%, vai ser nada. Praticamente, o Japão vai ter no mínimo, um crescimento negativo. Crescimento negativo, você sabe que encaminha para onde? Para a recessão. Tá? Então, continuando aqui. Isso sem contar esse problema do Trump. Tá? No caso, o problema do Trump que eu falo assim das tarifas. Aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo passam pelo Estreito de Hormuz por dia, representando cerca de 20% do suprimento mundial do petróleo bruto. Foi aquilo que eu falei, né, na matéria anterior. E diz-se que 80% dos navios tanque com destino ao Japão passam por lá. 80%. Então sobra o quê? 20% apenas, que vai vir para o Japão. Esses 20% vai ter que dar conta de um país inteiro. Já deu para você ter ideia do tamanho do problema, né? Até tempos atrás, estava faltando até combustível de avião aqui no Japão. Eu noticiei uns 3 ou 4 vídeos falando sobre isso. Que estava saindo, que o governo não estava dando conta. Estava faltando combustível de avião. Tanto que eles estavam tendo que... Eu não sei se eles fizeram isso, tá? Para diminuir o fluxo de turistas no Japão, porque o Japão estava sofrendo com o turismo excessivo. Tinha locais que já estavam pulando dessa altura de raiva de estrangeiros, tá? Por causa do excesso de turismo ali. E eles já estavam reclamando com o governo. Aí depois passou um certo tempo, começou-se a falar que estava faltando combustível de avião. E nisso o que acontece? Eles têm que diminuir a quantidade de voos. Se é verdade que estava faltando combustível, eu não sei, mas o governo japonês soltou isso. Eu tenho matérias gravadas aqui no canal. Então você vê que o negócio é tenso. Tá? Mas de qualquer maneira, após o ataque israelense ao Irã, o preço do petróleo bruto dispararam devido às preocupações com o fechamento do estreito. Agora que foi aprovado, você vai ver que a coisa vai piorar. Tá? No mercado do petróleo bruto de Nova York, o preço de fechamento do preço futuro do petróleo padrão americano WTI subiu na faixa de 68 dólares por barril, antes da notícia do ataque, e foi para a faixa de 77 dólares depois do ataque. Agora com a notícia que pode ser que seja fechado realmente o Estreito de Hormuz, esses valores vão subir ainda mais. Só que não é recomendação de compra, tá? Você vê que, eu sempre falo, toda situação de caos sempre tem os vencedores. E o Brasil nós temos o quê? A Petrobras. Então, dependendo, pode ser que as ações da Petrobras subam e de forma cavalar, mas não é recomendação de compra. Tá? Eu não posso. Na sexta-feira, no fechamento, se eu não estou enganado, a Petrobras fechou em queda. Só que agora é final de semana, não dá para a gente saber, mas nós vamos ver daqui para frente como é que vai reagir as ações da Petrobras. Mas você vê que tem as petrolíferas americanas. E essas grandes, provavelmente, dependendo, pode ser que subam. Por quê? Se fechar o Estreito de Hormuz ali, pode ser que o mundo recorra aos americanos. Porque os americanos vendem petróleo também e ao Brasil também. Tá? Vamos ver o que vai dar. Mas, de qualquer maneira, Hirotaka Tsugano,
Pesquisador do Instituto de Pesquisa do Japão estima que, se o estreito fosse fechado, o preço do petróleo bruto subiria para 140 o barril. Então você já sabe que, dependendo de apostar em petrolíferas agora, tá? Não é recomendação de compra, tá? Se o Japão perdesse as importações de combustíveis fósseis do Oriente Médio, a pressão para cortar a produção aumentaria. O que já está ruim vai ficar pior, tá? Especialmente nos setores de energia e manufatura. O que poderia reduzir o PIB em pouco menos de 3% de si. No setor de manufatura é onde a grande maioria dos brasileiros trabalham aqui no Japão. Aqueles que... Olha, não me interprete mal, tá? Quando eu falo aqueles que são um pouco mais... Eu não posso usar uma palavra que não agrida, tá? Porque muita gente vai se sentir assim, dodói. Mas nós brasileiros, fala a verdade, a maioria que vem pra cá não sabe o japonês direito. Ele pode ser um médico no Brasil, ele pode ser um advogado no Brasil, ele pode ser o que for no Brasil. Mas se ele vir para cá e não conseguir falar a língua japonesa, não conseguir escrever, ele vai ser um semi-analfabeto aqui no Japão. Porque a escolaridade do que ele aprendeu, dependendo, não se aplica aqui. E aí? Então, dependendo, ele pode ser um analfabeto funcional, ele pode ser um analfabeto, ele pode ser total, ele pode ser um cara considerado escolarizado, que ele já sabe falar a língua e escrever. Tá? Então não leve por coração o que eu falar aqui. Tá? Levando desse lado. Aí eu, por exemplo, eu sou formado no Brasil. Mas aqui no Japão eu sou um semi-analfabeto. Se eu falar para você, eu sei falar o japonês, Jozo, eu sei ler e escrever. Não sei. Determinados termos eu não sei. Eu reconheço minha pequenez. Eu sou humilde. Tá? Então muitos de nós aqui no Japão, nós somos analfabetos ou semi-analfabetos, pelo ponto de vista do japonês. O lado brasileiro é outro lado. Tá? Lá no Brasil eu sou formado, tenho meu diploma e etc. Tá? Mas reconheço que aqui no Japão somos um semi-analfabeto. E muitos de nós são semi-analfabetos aqui no Japão, ou totalmente analfabetos. E isso leva o quê? A piora na procura de emprego. A procura de emprego fica muito mais difícil do que pessoas que sabem falar bem, com pessoas que sabem ler e escrever. Porque tem pessoas que vêm para cá que sabem falar, mas não sabem ler e escrever. Fato. Igual, por exemplo, aquele que cresceu com bachan de chan, com o avô, com a avó ali, tem conhecimento, ou com o pai e a mãe que fala, mas não pegou para escrever, mas fala o japonês fluente, porque aprendeu no dia a dia. Mas você vê que esse é um semi-analfabeto, porque ele não sabe ler e escrever. Porque se ele saber o conjunto da ópera tudo, aí sim é um cara educado. Educado no caso assim, de educação. Então muitos de nós aqui no Japão sofrem com essa parte de ser semi-analfabeto na procura de emprego. Porque você vê que, entre aspas, você vê propaganda de emprego para tudo quanto é lado aqui no Japão. Não tem como fechar o olho para isso. Mas são empregos que pagam pouco. Só que no momento de caos, esse pouco se torna muito. Só que dependendo do problema do petróleo, esse pouco vai se tornar escasso. Porque vai afetar tanto a manufatura como não a manufatura. Tanto que pode haver problemas de desabastecimento. Porque na hora que as pessoas veem esse tipo de matéria, não digo a matéria aqui do canal em si, mas os próprios japoneses veem, estão ameaçando fechar o Estreito de Hormuz. E que 20% do petróleo do Japão passa por lá e não vai ter esses 80% do petróleo passa por lá e o Japão não vai ter esse 80%, o que você acha que vai acontecer? Diz para mim aqui nos comentários.
vai haver um grande desabastecimento. O povo vai sair correndo para estocar as coisas. Porque o governo japonês, o povo japonês, como ele lida muito com desastres, você vê que todos os anos nós temos desastres naturais aqui. Se não é terremoto, é o famoso Taifu, que passa alagando ou destruindo. Se enquanto o vento não destrói, ele alaga, causando inundação. Então, todos os anos nós temos problemas. Não tem um ano que não tenha. Eu desconheço um ano que não tenha tido ou um problema de enchente ou um problema de taifu. Eu desconheço. Tá? Então o povo aqui já está acostumado com isso. E quando determinadas previsões para determinados locais falam que vai acontecer essas coisas, a primeira coisa que eles vão correr para se abastecer. Porque eles sabem do tamanho do problema. Diferentemente do brasileiro, que nunca passou pelo problema assim, então ele não sai correndo. Então ele ainda critica aquele que faz. Só que aquele que já passou por vários problemas assim, sabe que a fome dói, que dependendo, ele tem dinheiro ali, mas ele não tem o produto para comprar por falta de desabastecimento. Então o que acontece? Ele vai tentar garantir o máximo para ele e para a família dele, principalmente quem tem filhos pequenos. Então, dependendo do que o governo japonês falar agora, vai causar uma série de desabastecimentos aqui no Japão, por causa desse tipo de coisa. Por isso que eu falo para você que mora aqui, tome cuidado. Tá? Porque eu tô te noticiando isso para te adiantar a vida. Só que pode ser que você não assista essa matéria, né, num tempo hábil. Pode ser que você não acompanhe um jornal japonês. Então, se no jornal japonês noticiar alguma coisa, os japoneses que verem isso, eles vão sair correndo na sua frente para comprar as coisas. Você pode ter certeza disso. E eles não vão pensar em você. Eles não vão pensar assim, eu não vou comprar tudo porque eu vou deixar para o amiguinho do lado. Não, eles vão comprar o máximo que eles podem. Tanto que aqui no Japão existe uma lei. Essa lei já existe. Tá? Só que quem tem que regular isso são as empresas, no caso supermercados, combine, etc. Que em momento de caos é um por pessoa. Só que o estabelecimento que tem que colocar aquela regra. Se o estabelecimento não colocar, a pessoa pode chegar lá e comprar tudo. E aí? Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Então já estou te trazendo isso já para te alertar. Tá? Caso você não veja nada em questão de tempo hábil, mas perceber que está começando a dar desabastecimento aqui no Japão, você já sabe a causa do que é. Só que o grande problema é que o canal aqui é pequeno, muita gente desdenha do canal, só que você vê que tudo que eu trouxe, com o tempo, foi acontecendo. Isso aqui não vai ser exceção. Tá? Mas como eu sou meio bocudo, eu acabo falando, como é que eu falo assim, que as pessoas não gostam de ouvir, então muita gente não se inscreve no canal, não deixa like e ainda sai criticando. Tá? Não consigo alegrar todo mundo, nem Jesus alegrou todo mundo, imagina eu. Mas de qualquer maneira, continuando aqui. Para o Irã, tá, o fechamento do estreito não só provocaria uma reação negativa da China, que é um importante mercado de exportação, mas também poderia levar a uma deterioração nas relações com os outros países do Oriente Médio. Por isso, muitas pessoas acreditam que a possibilidade de fechar o estreito é baixa, só que essa matéria eu gravei antes da aprovação do fechamento. Tá. Então você vê que agora os iranianos, né, no caso assim, eles estão um pouco se lascando. Então, eles já aprovaram, tá, como eu trouxe para você, o fechamento do estreito. Só basta o Khamenei e a Guarda Nacional aprovar. Os dois aprovando, vai se fechar. Aí vai começar o quebra-pau. O Japão está parado em relação a isso? Não, ele não está parado. Eu já gravei uma matéria falando sobre isso. Tá? E eu vou te mostrar de novo aqui. A outra matéria, é a mesma matéria, do que o governo japonês já começou a se mover só com burburinhos. Tá? Que isso aqui foi antes da aprovação. Japonês, você é muito redundante, você fala sempre as mesmas coisas. Porque tem pessoas que
elas criticam as coisas no canal que dá para perceber. Ou a pessoa não assistiu o vídeo, ou ela assistiu nas coxas. Assistiu nas coxas, pode falar assim, que ela não prestou atenção. Então tem hora que eu preciso ser muito enfático para as pessoas poderem assimilar as coisas. Eu já cansei de falar, eu não sou influenciador digital. Eu estou aqui para falar o que as pessoas não querem ouvir. Simples. Tá? Porque é a realidade da coisa. Quanto mais a gente sai da ilusão e vem para o real e não o ideal, menos sofrimento nós temos. Porque se você idealiza uma coisa e acontece outra, você vai sofrer. Você vai falar, a vida está contra mim, ou alguma besteira do tipo. Tá? Mas não, você que viajou na maionese demais e não prestou atenção na realidade. Se tivesse prestado muito mais atenção na realidade e não ter feito vista grossa para determinadas situações, você veria como é que aquela situação é no real e que poderia fazer para remediar aquela situação. Mas se você vive na maionese, você vai continuar idealizando certas coisas e não vai tentar mudar. E nisso, se você não tentar mudar, sua vida nunca vai mudar, porque se depender dos governos, tu tá fudido. Tá? Mas vamos aqui. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria realizou uma conferência Parou. Acho que minha esposa dormiu, tava roncando. Porque é madrugada, né? Ó. Bora. 4h15 da manhã. Mas vamos lá. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria realizou uma conferência internacional em Tóquio para discutir a situação da produção e o consumo do gás natural liquefeito. O ministro da Economia do Japão, Muto, e as autoridades de organizações internacionais participaram e confirmaram a cooperação internacional para garantir o fornecimento do gás natural. Também foi anunciado que o acordo básico foi firmado com uma empresa australiana para garantir que a JERA, que é a principal geradora de energia do Japão, vai adquirir o gás natural adicional em caso a demanda aumente no inverno. Tá? A invasão russa ucraniana provocou uma disparada temporária no gás natural ali. Tanto que houve sanções, etc. O Japão ficou assim na melindra na época, porque o Japão investia na empresa ali agora se tornou privada. Se eu não estou enganado, agora se tornou privada. Antes era estatal. Eles meio que desvincularam ali, ou é o contrário, tá? Em Sakhalin ali. Mas já tem muito tempo isso aí, né? Por isso que eu estou dando essa confusão mental aí, porque já tem muito tempo. Em Sakhalin tem Sakhalin 1 e 2 ali. E o governo japonês, junto com empresas japonesas, investiam em Sakhalin. Aí na hora que começou a dar esse problema todo e começaram a colocar sanções na Rússia, o governo japonês ficou sem saber o que fazer. Falou assim, e agora? Corto toda a ligação ou mantenham alguma coisa para poder suprir o Japão? Tanto que o que ela compra da Rússia é muito pouco. Né? É bem pouquinho mesmo em comparação à escala de outros locais por causa dessas sanções. Por isso que eu sei que vai aparecer pessoas falando, ai, mas o Japão compra da Rússia, mas é muito pouco. É muito pouco, tá? Em comparação aos outros locais. Então o que o Japão compra da Rússia não daria para abastecer o mercado japonês. E se ele falar assim, vamos aumentar então a compra da Rússia, beleza, e as sanções que o Japão meteu na Rússia? Ficaria uma puta de uma hipocrisia, né? Eu quero só as coisas, mas não meto sanção em você. Faz sentido? Não faz. Então seria um ato hipócrita, tá, do governo japonês em relação a isso.
Então, o governo japonês, só para dar um resumão aqui, então, porque daqui para frente é só falando da guerra, etc., da Ucrânia e Rússia, só por injeção de linguiça. Né? Então, a JERA, ela fechou o contrato com essa empresa australiana, mas teve o Japão ele fechou um outro contrato que não aparece nessa matéria, que eu falei no outro vídeo também, tá? Com outro país que eu não me recordo agora, que é para questão de compra de gás de emergência, porque já estava nessa iminência do Estreito de Hormuz ali. Então o Japão fechou esse contrato com essa outra empresa, tá? Para poder fazer para poder garantir o gás, né, no Japão. Então você vê que o governo japonês ele já estava tendo ciência do que poderia acontecer e já estava se movimentando. Por isso que, se você parar para ver, se o governo já estava se movimentando, por que que você, nós que moramos aqui no Japão, nós não temos que nos movimentar, nós temos que deixar tudo nas costas do governo? Se a vida é nossa, o governo ele está aí para dar aquela regulada em questão de leis para ter uma melhor convivência. Só que o grande responsável da sua vida é você. Então você não pode depender 100% do que o governo está fazendo. Você tem que ver o que você pode fazer por você para você melhorar a sua vida. Tá? Então, pelo amor de Deus, você já sabendo esse tipo de situação, faça alguma coisa por você. Não deixe toda a dependência, como é que se fala, dessa situação na mão do governo. Porque se o governo japonês não fizer nada ou fizer pouco, quem vai pagar o preço é você. A japonesa está querendo falar do quê? Questão de desabastecimento. Então, se você puder garantir um estoque de alimento para você e para sua família, não querendo vender caos e confusão, mas que dependendo vai acontecer. Porque se o Japão ficar sem o petróleo, por exemplo, não vai ter combustível direito para os carros. Não tendo combustível para veículos, o que você acha que vai acontecer com o abastecimento de alimentos no Japão? Para os supermercados. É isso aí que você pensou. Não vai ter. Se tiver, muito pouco para cada local. Ah, japonês, mas você acha que vai chegar nessas condições? Depende. Porque se o Japão não conseguir fechar contratos com outros países, em questão do petróleo, e aí? Vai acontecer. E vai gerar. E nisso, o que acontece? Você viu que eles fizeram a previsão de 140 o barril. Você vê que a logística vai lá para cima. A inflação, os alimentos vão lá para cima. E se tiver o problema de desabastecimento que vai afetar a oferta e a demanda, os alimentos ainda vão lá para cima muito mais alto. Então aquela farinha que custava mais baratinho para você fazer seu macarrão, fazer suas coisas, vai custar uma fortuna. Pessoas que compram água vão pagar uma fortuna na água daqui para frente. Então, já estou trazendo para você de antemão, porque caso você comece a ver que está tendo desabastecimento ou ver certos burburinhos de mercado, não paga para ver. Conselho que eu dou para você, não paga para ver. Vá lá e começa a fazer seu estoque de comida. Eu não sei o que você pretende fazer de estoque na sua comida, de comida. Mas faça. Não fala nem em questão mais de absorver a inflação. É questão de falta mesmo. Porque isso aqui é uma situação muito complicada. Dá para prever? Não dá. Só que na hora que falarem fechou o estreito e você não tiver acompanhando as matérias de geopolítica, você vai ficar para trás. E as pessoas que já viram isso na tua frente, elas vão correr para tomar as providências dela. Simples assim. E você vê que eu estou gravando a matéria de madrugada para poder te alertar em tempo hábil, tá? Para ver o que você pode pensar na sua vida para você
poder fazer alguma coisa. Mas quando isso foi aprovado, eu estava dormindo. Então na hora que eu acordei, já olhei assim, já vim correndo. Eu acordei agora de madrugada para poder beber água, necessidades. Eu vi isso aqui e falei, pô, isso aqui é tenso. Não dá para esperar 6, 8 horas da manhã. Tem que soltar o mais rápido possível, porque as pessoas têm que ver isso o mais rápido possível. Tá? Pode ser que afete igual no Brasil também. Muita gente do Brasil assiste o canal. Pode ser que afete o Brasil de alguma maneira? Pode ser. Eu não posso alegar nada porque eu não sei como é que é a rota do petróleo que abastece o Brasil. Só sei que tem muita coisa muito burra no Brasil também. Por quê? O Brasil ele tem petróleo, só que ele não construiu uma refinaria para ele. Então ele tem que pegar o petróleo brasileiro, mandar para fora, refinar e trazer de volta. Você vê os gastos logísticos que tem, em vez do Brasil construir uma refinaria para ele? É burrice, né? Mas é aquela bela história. Quem manda é o governo, porque a Petrobras, por exemplo, ela é uma empresa estatal. Então, ela depende, entre aspas, do governo ali. Se o governo falar que não quer, ela não pode. E aí? Então você vê que não é uma situação assim muito inteligente. Tá? Mas tem que ver como é que vai ficar essa dependência do petróleo lá no Brasil também. Mas aqui no Japão já deu para você ter uma ideia. Que o pau vai pegar. Então se você pretende vir trabalhar aqui no Japão por esses meses, traga uma boa reserva de dinheiro. Para você poder se proteger de alguma maneira. Porque se você chegar aqui, a coisa estiver degringolando, contrato de financiamento de passagem não te dá garantia de emprego. Claro que a empreiteira ela quer ganhar. Só que se você começar a trabalhar e você for cortado, dependendo, ela não vai te arrumar outro emprego. Eu falo isso porque eu já vi várias situações acontecerem. Comigo aconteceu já. Eu falo por experiência, comigo já aconteceu. Então, contrato de trabalho, de financiamento de passagem de lá para cá, não garante emprego. Você vê que muitas pessoas agora estão se lascando. E aí? Falei muita coisa aqui que muita gente não gostaria de ter ouvido, mas é a realidade. Porque se eu não falo a realidade, não abre o olho das pessoas. Só que nisso deixa o canal impopular, infelizmente. Gostaria que meu canal já tivesse mais de 1 milhão de inscritos. Não estou nem perto dos 10 mil. Né? Então, como é que fala assim? Entre eu idealizar uma coisa e a minha realidade são coisas totalmente diferentes. Porque eu não estou aqui para mostrar coisa bonitinha. Estou mostrando para mostrar a realidade do Japão. Se a realidade do Japão tá feia, pô, eu vou fazer o quê? Né? Ah, eu poderia sair andando para filmar as coisas? Sim, se eu tivesse condições financeiras, eu sairia andando por aí, gravando vídeo para filmar. Mas não tenho condições financeiras para comprar uma puta câmera. Você vê que eu peço, vira e mexe, peço ajuda para me trocar o computador, que nem até o computador eu precisava trocar. Né? Porque o meu computador é tão antigo que ele tem lentidão de renderização. Então, um vídeo que, dependendo, eu gastaria 1 hora para renderizar, eu gasto quase 1 dia. Olha a diferença. Então, determinadas formas de eu gravar um vídeo ou fazer um vídeo, para mim não compensa, pelo tempo que eu vou gastar de produção. Então, eu venho aqui, gravo rapidinho para você usando um celular e já despacho, sem edição nenhuma. Então, toda a burrada que eu falo aqui, de duas uma, eu tenho que deixar, ou eu tenho que parar o vídeo e gravar tudo de novo. Acho que dá para você escutar. Minha esposa roncando. Se o ronco dela sair no vídeo, tá? Não ligue, tá? Porque, infelizmente, né, a gente tem que trabalhar também aqui. Mas, de qualquer maneira, brincadeiras à parte. Brincadeira não, porque ela tá roncando mesmo, é sério. Tá? Mas, já fica alerta. Tá? Porque pode ser que dê problema de desabastecimento aqui no Japão, ou os preços das coisas subirem cada vez mais alto. Não vou falar para você, encaminhe esse vídeo para as outras pessoas, etc. Tá? Porque isso aí tem que ser de coração.
Mas eu peço para você, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho, porque isso aqui vai ajudar o canal. Tá? Da mesma forma que eu tenho a boa intenção de tentar te ajudar aqui, trazendo essas informações de forma antecipada, gostaria que você pudesse retribuir um pouco o favor. Tá? Eu acho que nada mais justo. Tá? Você está consumindo uma informação aqui antes dos outros, dependendo da situação, porque grande provavelmente os concorrentes aqui no Japão eles estão dormindo, eles vão soltar só alguma coisa daqui a algumas horas só. E eu tô aqui de madrugada gravando vídeo para você. Tá? É escolha minha? É escolha minha, mas é aquele compromisso. Como é que se diz? Saiu coisa importante, não dá para esperar. Tá certo? Então, por quê? Esse tempo de espera entre gravar um vídeo e postar, você está concorrendo com pessoas que moram aqui no Japão, no caso assim, japoneses. Então, dependendo, o tempo de desabastecimento é questão de minutos. Vou te dar um grande exemplo que aconteceu comigo hoje. Tá? A região que eu moro aqui, o arroz do governo discricionário não chegou. E não tem nem data para chegar. Só que o que era do leilão da JA, de licitação, começou a chegar aqui onde eu moro. O saco chegou a 3.400 ienes, 5 quilos. Eu fui lá e comprei. Tá? Isso ontem. Chegou hoje como se fosse antes de ontem, né? Hoje seria como se fosse ontem. Voltei de manhã cedinho para comprar outro. Aquilo que eu falei. O que eu achar eu vou comprar. Já tinha um monte de carro na porta para comprar. Todos os sacos que eles tinham disponíveis para aquele dia esgotou em questão de minutos. Por isso que eu falo para você, toma cuidado, que o povo não tá ligando pro outro. Tá? E aquela velha história, na hora que chegar o arroz discricionário, eu vou comprar? Vou. Porque eu já falei que o que eu puder comprar de arroz agora para me abastecer com esse preço mais baixo, eu vou, porque a próxima safra já tá com cara que vai vir alta. Como eu já falei que a JA estava inflacionando, o Koizumi já foi lá e deu uma puxada de orelha neles para não ficarem fazendo isso. Mas de qualquer maneira, parece que já rolaram pagamentos. Então já inflacionou. E aí? Tá. Então, grande provavelmente, o arroz da próxima safra já vai vir todo comprometido. E esse comprometimento, o que é? Inflação. Então, se você não fizer nada, para você se proteger em determinadas situações, o governo não vai fazer. Porque além se o governo, mesmo que o governo faça alguma coisa, existe a concorrência entre as pessoas também. Tá? A única que não vai ter concorrência agora, o que é? É a luz e gás e o combustível que o governo deu subsídio agora. Só que vai durar o quê? 3 meses. Depois disso, é cada um por si. Então, se você puder economizar alguma coisa e guardar alguma coisa nesse momento, é a melhor coisa que você faz aqui no Japão. Tá? Só que agora vai dar esse problema do Estreito de Hormuz. Então você vê que pode ser que dê falta de combustível, problema logístico, inflação subindo e uma série de outras coisas. Por causa do Trump mandou 3 bombas no Iraque. Então você vê que uma ação uma ação impensada do Trump ali vai gerar caos no Japão inteiro, se o Irã realmente fechar o Estreito de Hormuz. Então, para finalizar o vídeo, só te deixo a recomendação. Fique de olho no jornal japonês, caso você mora aqui no Japão, ou aqui no canal, tá? Que assim que sair alguma coisa, claro que eu vou postar para você. Mas fique de olho. Não precisa ser só aqui no canal, em outros locais também. Se você escutar falando, fechou o Estreito de Hormuz, saia correndo para você comprar as coisas. Para você fazer sua provisão. Porque, dependendo, vai dar confusão. Porque até o governo japonês se mobilizar para comprar mais petróleo, para não deixar faltar, pode ser que leve um certo tempo. Claro que o governo japonês, já vendo esse tipo de coisa que está acontecendo,
Ele pode não se manifestar, mas ele já vai correr para tentar fechar novos contratos de petróleo, para não faltar petróleo no país. Porque se faltar, ferrou. Então você tem duas escolhas: confiar no governo ou fazer alguma coisa por si, para se abastecer, para evitar certas confusões. Está na tua mão a escolha. Nesse momento não tem como ficar em cima do muro. Ou vai confiar em um, ou vai confiar no outro. Não tem duas, como é que fala assim, ficar em cima do muro para você ver e escapar da situação sem ter que fazer nada. Dependendo, vai ter que fazer alguma coisa. Tá? Porque se você não fizer, outras vão fazer e você já sabe o resultado. Tá? Então eu vou ficando por aqui, tá certo? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho e Maido.